Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira santa, espero que todos estejam vivenciando intensamente esta semana. Hoje continuo a falar um pouco da viagem do Papa a Malta, ao arquipélago de Malta. E aqui eu quero narrar o encontro que o Papa teve com os migrantes daquela ilha. O Papa, em todos os lugares onde vai, tem se encontrado com os migrantes. A migração é uma das chagas atuais da humanidade. Quantos milhares, milhões de pessoas andando de um lado para o outro, fugindo das suas terras por causa das guerras, por causa da fome, por falta de oportunidades. O Papa tem falado muito sobre a migração e a importância de recebermos todos aqueles que chegam com respeito, com fraternidade, porque ele nos lembrou no seu documento, na sua encíclica Fratelli Tutti, que todos somos irmãos e irmãs. Ninguém pode fechar as portas, fechar o coração para aqueles que chegam, para aqueles que migram, para aqueles que deixam as suas terras. O Papa Francisco, ele conclui a sua 36ª viagem apostólica internacional, que o levou a Malta, como ontem já dissemos, encontrando-se e rezando com os migrantes, acolhidos no centro João 23, chamado também Laboratório da Paz. O Papa se reuniu com 200 migrantes nesse pequeno teatro Laboratório da Paz, dedicado a São João 23. O Laboratório da Paz foi fundado em 1971. Atualmente acolhe 55 pessoas, entre os últimos migrantes, os rejeitados, os sem documentos, provenientes principalmente do Mali, da Eritreia, da Etiópia, da Guiné e do Senegal, 5 países da África. Este centro, lá em Malta, nasceu com o primeiro barco que chegou com esses refugiados. Quando eles chegaram, não havia lugar para essas pessoas, explica o padre Dionísio, de 91 anos. E agora, disse o padre, damos acolhida a esses jovens. Eles dormem aqui, eles comem aqui, eles têm uma escola e há uma clínica. Depois de ouvir as palavras de acolhida do padre Dionísio e o testemunho de 2 jovens migrantes, o Papa iniciou agradecendo pelos testemunhos, recordando que eles foram porta-vozes de tantos irmãos e irmãs obrigados a deixar a pátria para procurar um refúgio seguro. E o Papa Francisco acrescentou: como dizia há alguns meses em Lesbos, quando lá visitei, estou aqui para que vocês se certifiquem da minha proximidade. Estou aqui para contemplar os seus rostos, para ver vocês, olhos nos olhos. E Francisco fez uma pergunta: como podemos salvar-nos deste naufrágio que ameaça afundar o navio da nossa civilização? Na verdade, o Papa Francisco tem cobrado muito isso. A nossa civilização parece que está num naufrágio, comportando-nos com humanidade. Essa é a resposta. Para salvar-nos, comportando-nos com humanidade. Olhar as pessoas, não como números, mas pelo que são. Isto é, rostos, histórias, simplesmente homens e mulheres, irmãos e irmãs. E pensando que no lugar daquela pessoa, numa barcaça ou no mar, que vejo na televisão ou numa fotografia, no lugar dela poderia estar eu, o meu filho ou a minha filha. Talvez mesmo nesse momento, enquanto aqui nos encontramos, enquanto falamos, haja muitas barcaças que estão a atravessar o mar de sul a norte. Rezemos por esses irmãos e irmãs que arriscam a vida no mar à procura de esperança. O Santo Padre disse que as histórias deles fazem pensar em outras milhares e milhares de pessoas que nos dias passados foram obrigadas a fugir da Ucrânia por causa da guerra, uma guerra injusta e selvagem.
mas também nas histórias de muitos outros homens e mulheres que, à procura de um lugar seguro, tiveram de deixar a própria casa e nação, na Ásia, na África, nas Américas e em tantas outras partes. O Santo Padre considera muito importante que no mundo atual os migrantes se tornem testemunhas dos valores humanos essenciais para uma vida digna e fraterna. Uma vez curada a ferida da separação, do desenraizamento, podem fazer emergir a riqueza que trazem dentro de cada um patrimônio de humanidade preciosíssimo, e colocá-la em comum com as comunidades onde são acolhidos e nos ambientes onde eles são inseridos. Este é o caminho, disse Francisco, o caminho da fraternidade e da amizade social. Aqui está o futuro da família humana em um mundo globalizado. Acolher, ser acolhido, respeitarem-se todos como irmãos. E antes de concluir o encontro com os migrantes, o Papa acendeu, junto com alguns dos migrantes, uma vela diante da imagem de Nossa Senhora. Um gesto simples, mas com grande significado. Na tradição cristã, disse Francisco, aquela pequena chama é símbolo da fé em Deus e é também símbolo da esperança, uma esperança que Maria, nossa mãe, sustenta nos momentos mais difíceis. É a esperança que hoje vi nos seus olhos, disse o Papa, que deu sentido à viagem e os fará continuar para adiante. Que Nossa Senhora os ajude a não perderem jamais esta esperança. A ela, disse o Papa, confio cada um de vocês e as suas famílias, e terei vocês sempre presentes na minha oração. E também vocês, peço, não se esqueçam de rezar por mim. E no final do encontro com os migrantes, o Papa fez esta oração: Senhor Deus, Criador do Universo, fonte de liberdade e paz, de amor e fraternidade, vós criaste-nos à vossa imagem e infundistes em todos nós o vosso sopro vital, para nos fazer participantes do vosso ser em comunhão. Mesmo quando quebramos a vossa aliança, vós não nos abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia infinita sempre nos chamastes para regressar a vós e viver como vossos filhos. Infundi em nós o vosso Santo Espírito e dai-nos um coração novo, capaz de escutar o clamor, muitas vezes silencioso, dos nossos irmãos e irmãs que perderam o calor do lar e da pátria. Fazei que possamos dar-lhes esperança, com olhares e gestos de humanidade. Fazei de nós instrumentos de paz e de amor fraterno concreto. Livrai-nos dos medos e preconceitos, para assumirmos como nossos os seus sofrimentos e lutar juntos contra a injustiça, para que cresça um mundo onde cada pessoa seja respeitada na sua dignidade inviolável, aquela que vós, Pai, colocastes em nós e o vosso Filho consagrou para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.